bem? O Entre Elas hoje está muito interessante. Vamos falar da vida alheia. Será? Estamos falando sobre as colunistas sociais. Essa revolução que aconteceu, essa reinvenção que aconteceu da década dos anos 90, né? Anos 80, para os dias atuais. E para falar sobre isso, eu recebo minhas amigas Jaciara Barros, que é CEO do portal Jaciara Barros também. Tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E a Fátima Fernandes, que é CEO do portal Estilo também, empresária. Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. E a Viviane Silva, que é a nossa psicóloga, linda de rosa. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. É, o prazer é todo nosso. Gente, o Entre Elas, então, hoje vamos rememorar, né, bons momentos. Porque, gente, eu sou fã de colunismo social. Podem me taxar de fútil, que é o que as pessoas fazem ainda. Eu quero saber de vocês, Jaciara. Como é que começou essa história? De onde você tirou da sua cabeça que você seria colunista social? É uma grande história, né? É? Eu vou ter que trazer Vanja. Eu sempre gostei de fazer blog, trabalhava na agricultura e eu sempre gostei desde o começo de moda, de comportamento, desfilava, sempre tive essa... Eu trabalhando com Vanja, na época, ela fazia um jornal e a colunista dela nunca entregava a coluna, né? Ela que tinha que fazer e eu acabava fazendo para ela. Ela falou, não, a partir de hoje você vai escrever a coluna e tal. E comecei a escrever Pouco tempo, gente. Né? Coisa de 5 anos atrás. É assim, igual eu brinco. Eu falei, eu sou o monstrinho que Vanja criou, né? Vanja é a nossa diretora aqui de comunicação da Assembleia, uma pessoa, né, animadíssima, uma pessoa culta, uma pessoa expansiva e que dá muita oportunidade mesmo, né, Jaciara? Eu tive, assim, professores, Vanja, Matheus Júnior, né, Sônia Pulgas, a Zelma Coelho, todos eles me deram todo apoio, me ajudaram na questão de escrita, corrigia, foram meus professores, né? Ah, que bacana esse reconhecimento, né? E Fátima, como é que você começou nesse mundo aí, numa época em que a gente já tinha, assim, uma Mauri Júnior, né? Tinham figuras masculinas desse universo e pessoas assim riquíssimas, né, faziam parte da alta sociedade, né? Então, assim, para uma mulher no Tocantins se inserir nesse contexto todo, foi difícil ou não? Foi facinho? Você tirou de letra? Então, o meu início foi logo no início também da criação do Estado, né? Eu vindo para Palmas, aqui foi em 90, aqui começou em 89, isso. Vim em 90. E antes, em Gurupi, que a gente morava a vida toda lá, eu cheguei lá com 7 anos de idade, aí eu trabalhei no Bradesco, 13 anos. Quando eu decidi sair do Bradesco, eu montei uma loja, Daniela Modelitos, inclusive o nome da minha filha. Aí a loja foi tão crescendo e eu viajava Rio, São Paulo fazendo compras e quis fazer um desfile de moda. E desse desfile de moda nasceu assim, abriu as portas, porque eu fui conhecer pessoas e foi o primeiro ano, quando eu cheguei aqui, em 90, o que eu fiz? Fui fazer o Miss Tocantins. Aí, por isso, eu fiz o Miss Tocantins durante, acho que uns 20 anos, tem uns 15 anos. Mas você era Miss, não? Não, eu tenho uma história também antes. Eu tenho uma história antes de Miss. Também eu tenho uma modelava? história antes, depois te conto. Ai, daqui um pouco eu te conto, a história é boa. Só pra não perder o nicho. Então, aí, quando eu comecei a fazer desfile de moda, aquilo, menina, era uma loucura, que não tinha nada, era só poeira. E aí conheci o Iberê Barroso. E dali do Iberê Barroso nasceu a questão de me convidar para fazer a coluna que ele estava trabalhando no primeiro jornal, que não era o Jornal do Tocantins, era o Jornal do Pessoal de Goiás, que tinham começado aqui no primeiro ano. Tem a história do Tocantins, tem isso. Aí era um jornal que era o São Márcio, que era o editor, o senhor lá de Goiânia, e aí ele pegou e convidou o Iberê para ajudar.
E o Iberê nas minhas festas, era meu cerimonialista, Iberê Barroso, que eu amo até hoje. Tem 2 pessoas lá que fizeram parte lá no andar de cima, Matheus Júnior e Iberê Barroso. E Iberê Barroso foi o pontapé inicial. Então aí ele me convidou, eu fiz a coluna para esse jornal, depois eles pararam. Aí fiz pro do Benedito Boa Sorte e fiz pro da Sandra. E aí em 90 eu decidi criar o meu jornal e ficar colunista do meu jornal, que é o Jornal Estilo impresso, que ficou até agora uns quase 5 anos que eu parei com o impresso, mas já estava inserida, tinha começado o portal Estilo já. Na época que eu criei o Instituto de Pesquisa, eu criei o portal Estilo e aí fiquei com o portal Estilo. A gente tem que se reinventar. Como você falou no começo, a gente precisa reinventar, né? E Então, Vivi, foi assim. não é fácil, né, essa reinvenção, principalmente para nós mulheres, né, que a gente tem sempre assim um medo maior, porque a gente pensa não só na gente, a gente pensa em quem? Nos nossos filhos, a gente pensa na nossa família, ai, o que marido, o que fulano vai pensar, a gente pensa num contexto muito grande. Minha mãe, será que vai dar orgulho para minha mãe, para o meu pai? Será que era isso mesmo? E assim, trabalhar com jornalismo, e esse jornalismo voltado para essa celebridade, voltado para esse universo, ele foi ainda mais difícil ainda, né? Você acha que para as mulheres realmente é mais difícil mais complexa essa reinvenção mesmo? Olha, quando a gente fala de coluna social, é dar um passinho ali no passado, dar uma visitada que parece que tá lá tão gostoso, longe, né? Mas que não, porque a gente aqui sabe, a gente vivenciou isso. Sim. E você estava falando no começo aqui do programa, né? Eu adoro coluna social, pode me chamar do que for. Então, assim, a gente pode pensar que naquela época, primeiro, mulher. Né? Segundo, uma coisa que era visto como fútil. Sim. Né? Então, fulana é jornalista. Não tinha esse negócio, fulana é jornalista. Você trabalha onde? Faz coluna social. Coluna social? Não tinha isso. Né? Então, era meio que menosprezar, né, aquele trabalho. E que, por outro lado, havia também muita exaltação por quem queria estar ali, né, fazer parte da coluna social. Então, assim, por vários fatores, eu penso que é um desafio, né? Principalmente quando antes não se era, digamos assim, não era levado a sério. Isso. Né? Então, e feito por mulheres, né? Por enfrentando um julgamento da sociedade que aquilo não era nem trabalho. É verdade. Quando falava assim, não, ele é colunista social, então ele fofoca. Ainda tem isso ainda, fofoca, Jaciara? O pessoal ainda te considera uma fofoqueira? Não, o colunismo, né, mudou. Mudou muito, mas tanto eu como Fátima, a gente nunca fez fofoca. Todas as informações que a gente colocou, tanto na minha coluna quanto dela, a gente anda muito junto, parece... o pessoal lá parece, vocês trabalham no mesmo lugar? Não, nós somos, cada uma tem o seu portal. Entre aspas, concorrentes, que não somos são, né? Concorrentes, a gente vai nos lugares juntos, estamos sempre juntos. E a gente sempre coloca as informações. Eu nunca coloquei sem verificar com a pessoa. Posso colocar, posso te fotografar, pegar o nome correto. A gente, pessoal, atrás, quando a gente está fazendo uma coluna, a gente tem que verificar a data, nome, quem muitas vezes tem uma foto, a gente tem que verificar se a pessoa já separou, porque esse mundo é muito, se separou, muito dinâmico, né? Esse muito universo. Dinâmico, o que acontece com aquela foto, se a gente pode colocar aquela foto. A gente não publica tudo que a gente fotografa, porque a gente tem que ter aquela questão de verificar tudo. As pessoas acham que a gente vai jogando as informações, não. Eu sei de tudo, de todos, mas eu não coloco. Fátima do mesmo jeito. A gente liga, para quem não sabe, eu e a Fátima, a gente fala o dia inteiro pegando as informações. E aí, como é que é isso? A gente coloca ou não coloca? Como é que você vai fazer tal? Até os eventos a gente combina de ir junto. Olha só, que legal. E a gente trabalha em conjunto, pra gente achar que a gente
não trabalha, a gente não conversa uma com a outra, fala, aí, você vai nesse evento? Passa lá em casa. Né? Que legal, assim. gente. E a gente tem essa visão, né? Olha o colonismo mudou mesmo, todo dia muda, a vida da gente muda, né? Demais. Olha, esse bate-papo tá muito gostoso. Quero saber tudo de vocês, tudo que vocês possam passar pra gente, né, Vivi? Já, depois do intervalo do Entre Elas, nós estaremos de volta. O Entre Elas está de volta e hoje falando sobre esse universo do colonismo social. E no último intervalo a Jaciara estava falando da relação que ela tem com a Fátima, né? E eu achei tão bonito isso, essa amizade que vai além do, né, de qualquer questão profissional. É algo que a gente leva para a vida mesmo. E vocês, Fátima, vocês fazem parte da vida das pessoas, né? Fazem parte das famílias. Como a Jaciara falou, vocês são historiadoras. Vocês estão contando ali a história, não só da sociedade, mas da cidade, daquele estado, né? E vocês chegaram aqui quando tudo era mato e poeira, né? E hoje ver, assim, essa credibilidade que vocês construíram, dá um orgulho. Você faria de novo? Faria tudo novamente. Tudo de novo. Embora a gente cansa, né? Porque para você, no meu caso, desde de 90 na comunicação, fazendo parte, escrevendo histórias, páginas e páginas. Então, eu estava até falando para menina ali fora. Eu estava esses dias arrumando meu arquivo do impresso e vendo as páginas que ela fazia, a Dorema aqui. Dorema escreveu muito tempo para o Jornal Estilo. E aí eu estava organizando e vendo as páginas dela, cada leitura maravilhosa, sabe? E a gente faz história. Como você estava falando ali agora, e a Jaciara falando da nossa amizade, do nosso respeito, da nossa consideração. Inclusive os nossos filhos se respeitam, se gostam. O filho da Jaciara, eles me amam. E meus filhos têm o maior carinho pela Jaciara. Então, assim, a gente construiu, não é uma concorrência. Eu não tenho concorrente. Você percebe essas colunas de fofoca, as pessoas ficam assim, quem gosta e entra nisso, elas não são bem vistas. Assim, as pessoas ficam sentidas, machuca as pessoas. E isso não é o que eu quero. Eu não quero magoar. Eu quero tanto eu quanto a Jaciara, a gente quer dar notícias boas. Falar de casamento, falar de empresas que chegou na cidade, sabe, de 15 anos. Hoje, então, a gente diversificou muito, porque nós criamos os nossos sites e ele é turismo, o meu, então, política, turismo, de tudo tem um pouco. Então, a gente quer continuar com isso, trabalhando e ajudando a divulgar para o crescimento da nossa cidade, do nosso estado, né? Com certeza. E Vivi, você já fez parte, a gente soube aqui de uma história, você já fez parte. Como é que foi sair na coluna social da Jaciara Barros? Foi maravilhoso. Foi há pouquinho tempo, uns 20 anos. Eu peguei até o buquê. Ela pegou o buquê da festa dela. Como é que foi? Você chamou a Jaciara? Como é que a sua família considerava, assim, o colunismo? Na época, eu e o meu, então, noivo na época, né, que é o João, a gente era figura pública. Porque o João era secretário de Estado e eu era secretária particular do governador, que naquela época era o Marcelo Miranda. Olha só. E aí a Jaciara a gente já estava acostumado a trabalhar junto, né, na comunicação ali, o João com ela e tal. E o nosso caso, quando a gente foi casar, foi um evento, né? Parou a cidade. 5 dias de festa. 5 dias. Foram 5 dias de festa. Então, a gente tinha já uma relação construída ali no trabalho, né? E a Jaciara passou a frequentar minha casa, porque também tinha um relacionamento com uma pessoa que trabalhava com a gente e tal. Então, a gente acabou estreitando os laços, né? Mas, e naquela época, a coluna social, não, assim, a gente já tinha internet e tal, mas não era o que é hoje, né? Por exemplo, era difícil de conexão. Né? Então, assim, a coluna social e impressa, então era uma coisa, assim, realmente para eternizar. A gente tava falando aqui no começo que até hoje eu guardei. Você guardou? Guardou! Você souber chamar trazer pra gente ver. E Jaciara, você vai...
Sempre foi assim? Você vai com a sua câmera, você mesmo tira foto, você gosta de ter essa relação bem íntima com a pessoa que você vai fotografar para deixá-la mais à vontade? Eu sou fotógrafa, né? Uhum. Eu amo fotografia, eu sempre vejo a pessoa, procuro o melhor dela, captar o melhor dela. Você me ensinou a tirar foto no último evento, eu e meu marido. Hoje eu não estou saindo mais com a máquina, que as máquinas são pesadas, hoje tem telefone e tudo, mas eu sempre tive, o pessoal fala, você tem foto de tal pessoa? Morreu fulano, você tem foto dela, de quanto... Eu tenho um acervo muito grande de fotografia. Você guarda tudo? Eu guardo tudo. Eu tenho não sei quantos. Milhares. Aí de vez em quando eu tenho que estar transferindo para outro. E deve ter coisa lá que você nem sabe que tem mais, né? Aí de vez em quando eu até brinco com o pessoal, vou abrir a caixa de Pandora, né? Aí você vê gente que fez nariz, né? É diferente. Aí a pessoa fala, você mudou? Não, eu não fiz plástica não, mas com certeza eu mudei, né? Você cortou o cabelo? Cortei, eu tinha um cabelão. É diferente. E assim, você vê a mudança. Muitas vezes você vai num batizado, no casamento, depois vai ao batizado do filho, aí depois... Faz festa de 15 anos. 15 anos, é o casamento, formatura. E você pegar, separar todas as fotos daquela família, é muito interessante você ver a questão da história. Porque, igual a Fátima falou, nós somos historiadoras, a gente escreve a história da cidade. O pessoal é fútil. Não é futilidade, tanto que você pode ver, né, na época, os grandes colunistas, você vê como era a cidade naquela época, o comportamento, roupas. A gente acaba escrevendo isso tudo, né? Você olhar o passado, o presente. Saudade desse passado, porque assim, eram eventos muito mais trabalhados, assim, se preocupava muito, né, com o buffet. Tinha que ter sempre uma banana flambada de sobremesa, aquela cascata de camarão que caía, aquelas músicas de rico. Nós éramos as jornalistas do bem, isso que eu ia falar. Eu fui ser homenageada lá em Blumenau e o Pavan, todo mundo sabe que o Pavan é assim, apaixonado por colunistas sociais. E ele foi discursar, ele era deputado federal de Santa Catarina. E ele, no discurso dele, ele falou, o colunismo, o colunista sério, ele é considerado o jornalista do bem. Por quê? Nós noticiamos notícias boas. E naquele tempo, principalmente, hoje ainda tem, só que hoje nós temos o mundo globalizado que nós vivemos, hoje a internet, ela diversificou o colunismo e realmente transformou a gente em jornalista. Nós somos empresários e eu não sou formada em jornalismo, mas muita gente me chama de jornalista. Entendeu? A gente entrou nesse mundo globalizado, tanto eu quanto a Jaciara, e estamos continuando desse jeito, sendo jornalista do bem, dando as boas notícias. É como nós estávamos falando, voltando só um pouquinho, a questão da fofoca. Fofoca não existe no meio do colunismo sério. Não existe. Colunismo sério, não existe fofoca. Mas vocês não coçam o dedo pra dar tudo em primeira mão? Tipo assim, Jaciara, eu fiquei sabendo do negócio. A mulher separou do outro, tava traindo. Isso não é comunismo. Não. Antes, as pessoas viam, por exemplo, a Vivi casou. O casamento dela era visto nas páginas dos nossos jornais. Hoje não. Hoje todo mundo quer ser um colunista, todo mundo quer ser um jornalista. Chegou numa festa, já vai ali clicando e colocando. Então não é dessa forma que a gente faz. Expõe, né? Expõe a noiva às vezes até antes. Então a notícia hoje ela corre muito rápido. Mas vai lá, a gente até pode colocar também, só que essa divulgação que todo mundo faz, na hora que chega numa festa, num casamento, seja no que for, ela é feita de um jeito. Mas na hora que as pessoas pegam uma coluna e vê as fotos, e a gente diz, é diferente quando você entra lá e vê que tem a coluna, vai lá e vê as fotos e tal. É totalmente diferente. É uma notícia profissional, bem profissionalizada ali.
E eu me sinto muito honrada quando a Jaciara manda, né? Ela manda, olha você. Aí eu, ai gente, eu espalho pra todo mundo. Aí eu ponho no Instagram, marco minha família, mando meu pai, mando minha mãe. Aquele prazer de você estar numa coluna social, de pensar assim, porque todo mundo quer ser amado, né? Sentimento de valor. É um sentimento de valor, assim, é uma coisa que não tem preço. Se você for pagar pra exibir, não tem o mesmo significado, é simbólico demais. É como se fosse assim, poxa, eu sou querida, eu sou amada, né? Eu sou, nesse microcosmo que a gente vive, eu sou importante, né, para alguém. Eu faço algo bem. Não, só faço algo bom. Um ganchinho, só para você sentir a importância já que nós estamos falando do colunismo social. Tem as pessoas, como a Vivi falou, aquelas pessoas que amam até hoje. Até hoje existe da mesma forma. Vou dar um exemplo de uma colunável, já que nós estamos falando, vamos falar de duas colunáveis aqui. Uma é a Eda Patrocínio de Araguaína. Por exemplo, a Eda fez o aniversário dela semana passada. Eu não fui convidada. Mas eu fiz uma coluna, então ela mandou para as amigas. Agora, teve outra colunável aqui de Palmas, que eu divulgo ela desde quando ela chegou aqui, a Jaciara também entrou e começou a divulgar também, é a Elaíse Trajano, uma grande amiga minha e da Jaciara. E eu não fui no aniversário dela, porque o aniversário dela é dia 11, o meu é dia 12, e meus filhos me fizeram uma surpresa bem no dia do aniversário dela. Eu não fui. Então, você percebe a diferença. Eu não fui, mas fiz a coluna, e ela, tanto eu quanto a Jaciara, se vocês entrar, tá lá a coluna dela no meu site, no site da Jaciara. Então, você vê assim, você percebe o prazer que ela tem de ter a gente, de saber que vai sair na coluna. É muito bom, sabe? E assim como a Elaís, e assim como Eda Patrocínio, tem as pessoas que nos amam, que gostam do nosso trabalho, né, Jaciara? E é muita gente. Outra dentro. Em relação à coluna social, ela fica gravada, ela fica impressa, ela fica nos nossos portais, porque é uma coisa profissional. Em rede social, ela não fica. Ela se perde no tempo. Você não tem. É igual você vai colocar seu casamento. Aí, meu casamento, Vivi e tal, você vai ver no Google, tá lá, tá registrado. Enquanto redes sociais, ela é uma coisa muito efêmera, muito se perde, né? Depois, muito rápido. Olha só, a gente vai dar só um tempinho, Jaciara. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre essa questão das redes sociais e o colunismo social, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? A gente volta já já, então, com Entre Elas. Estamos de volta com Entre Elas, já o último capítulo, vamos dizer assim, dessa história do colunismo social. Ai, meus olhos brilham, porque eu lembro da alegria de receber o jornal em Itumbiara, era o Popular que chegava. Eu nem conhecia aquele povo chique de Goiânia, de outras cidades maravilhosas, Pirenópolis, mas eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que povo mais chique, que povo bonito, olha só quem casou com fulano, quem nasceu, sabe? E até hoje eu sinto esse prazer de saber que a vida das pessoas, pequenas imagens, pequenas situações, né, Vivi? Elas acabam trazendo para nossa vida também aprendizados. O que eu tenho a ver com o casamento de fulano? Gente, nada, mas que bom. Tem gente amando ainda, tem gente preparando uma festa para poder receber seus convidados, né? Que bom que vai receber as bênçãos junto de quem se gosta. É gostoso, né? É terapêutico, né? Eu acho. Ver coisas boas. Sim. A gente vê um casamento bonito, vê uma empresa chegando, olha que bacana que essa empresa chegou, eu printo tudo. Tal. É gostoso você se alimentar de coisas boas, né? E no colunismo social, como ela estava falando, jornalistas do bem, né? Só tem coisa boa, né? E isso é terapêutico. Vamos, ainda mais hoje no mundo, né, que a gente tem tanta coisa, e principalmente essas TVs abertas. Sim. Você liga lá, só é incêndio, é acidente, é roubo, é não sei o que, não sei o que. E muita gente gosta desse jornalismo. Como é que chama esse jornalismo? Eles falavam marrom, mas eu nunca gostei, e é preconceituoso, né, se a gente for pensar. Eu acredito que é um jornalismo que presta um serviço.
Então não é jornalismo, porque o jornalismo, a finalidade dele é prestar serviço. Então ele não é nada, ele é algo ruim e que destrói um trabalho de credibilidade feito, por exemplo, por essas duas aqui. E aí na outra ponta estão profissionais como ela, Sim. né, que levam coisas boas, que dão notícias boas, que constroem uma história sociocultural de um lugar, né, de um estado, por exemplo, igual ela estava falando, que tá tudo lá. Se a gente for pesquisar, tudo que o acervo dela é enorme, eu imagino que o seu também, tenho certeza, e tá tudo lá. Então isso é construir uma história com coisas boas. Sim, e quando a gente vai olhar hoje as redes sociais, né, é o colunista social, mas ele tá mais pra um fofoqueiro mesmo, sabe? Eu esqueci como é que eles chamam. Nelson Rubens, ele vem de uma época áurea, né, do colunismo social. Ele já fez parte muito desse contexto, né? Tem umas emissoras que especializaram em programas sobre esse colunismo, né? Mostrar o evento, a festa e tudo, fazer a cobertura desses eventos, né? E ao mesmo tempo tem os que fazem muito mal mesmo, sabe? Que estão fazendo fofoca. Que estão fazendo fofoca, que expõem. Vocês se incomodam quando vocês abrem assim, uma rede social e falam, nossa, gente, que absurdo, sabe? Foi lá no casamento pra mostrar que a noiva usou um sapato velho, sabe? Foi lá e casou e fez todo o histórico, né? Ela já foi noiva desse, já casou 10 vezes, tipo a Gretchen, né? É malvada, né? É, uma pessoa que vai num lugar para ver a parte ruim, para mim é uma pessoa mal amada. Quando eu vou no casamento, eu vejo tudo bonito, né? Tem todo. Se ela tava com sapato velho, muitas vezes ela tava com o sapato da avó. É uma história, aí você vai perguntar por que ela estava. Muitas vezes você tá o vestido de noiva amarelado, mas existe uma história atrás. Tudo tem um porquê. Não é você pegar, eu acho muito feio você abrir as redes sociais. Fulano, lindo, maravilhosa, separou, aconteceu isso, tal. Para mim isso não é comunismo, né? Tanto, eu acho feio você falar da vida dos outros e machuca, muitas vezes acaba, bullying, né? A pessoa acaba, tem problema, morre. Com certeza. A saúde mental, né, tá muito comprometida por conta disso. Porque você convida um colunista, você convida uma pessoa para o seu casamento e de repente você tá vendo um bastidor horroroso do seu casamento. Algo que jamais você gostaria de mostrar, né? Seus 10 ex estão lá. Eu não quero saber, né? As pessoas não querem saber isso. Era o meu momento de noiva e tudo. Já aconteceu isso com você, Fátima, de alguém chegar e falar assim, meu Deus, eu briguei com a Fátima, eu acho que ela veio aqui no meu evento para poder me detonar. Alguém já te proibiu, por exemplo, de fazer alguma cobertura? Nunca, graças a Deus. Como eu falei para vocês aqui, desde o começo eu pautei, desde 90 eu pautei o meu trabalho. E assim, eu acho que também é muito de criação, é do mundo que vive. Eu acho assim que a pessoa que vive de ganhar dinheiro, estragando a vida dos outros, ela não é uma pessoa amada, ela não é uma pessoa feliz, uma pessoa que tece por trás, sabe? Que dá aquelas notícias ruins, aquelas fofocas. Essa pessoa não tem amor. Então assim, quem trabalha com amor, com seriedade, responsabilidade, tá aqui. Por isso nós estamos aqui contando a nossa história. Eu e Josiara, tem quantos anos que estamos aí? Aqui escrevendo a história do Tocantins. E a gente é amado, eu percebo que a gente, você sabe, quando a gente chega no evento, a gente é amada. Eu sou a primeira a agarrar as duas. A gente é amada. Então, assim, que eu saiba, eu não tenho ninguém que, assim, que não queria. Não. A gente muitas vezes não vai ter um compromisso, ou tem, sabe, ou tá viajando, a gente pode não ir, a outra não pode ir, ou eu vou sozinha. Sabe, a gente troca figurinhas. E se eu vou e faço as fotos e ela não foi, eu passo pra ela. Principalmente antigamente passava mesmo, né? E se eu não vou, ela passa pra mim, sabe? A gente troca essa figurinha, sem maldade. Eu acho que eu nem considero
essas pessoas que vivem de coluna, de fofoca, não é nem colunista não, porque é colunista de fofoca mesmo, porque colunismo social, a coluna social é essa que anda aqui hoje desfilando, entrando nos eventos, não só evento social como casamento, não, ela anda desfilando, mostrando tudo, como nós falamos, né? Mostrando e contando a história do Estado. Fátima, e a sociedade, ela muda muito e tudo tem que mudar conforme essa transformação, né? Você vê como positiva a inserção do colunismo social na internet também? No caso do seu portal, é bom quando você coloca, além do seu site, você coloca lá na sua rede social, lá no Instagram, por exemplo? Sim, com certeza. É isso que o mundo é uma roda, né? Então ela tem os altos e baixos e a gente tem que entrar e começar a fazer a roda girar diretão, né? Então foi o que aconteceu com a gente. E veio as redes sociais e ela ajuda sim. Hoje, as redes sociais, se quem não inserir nas redes sociais, não adianta. Tanto é que o jornal impresso ele teve o fim, né? Sim. O jornal impresso, hoje você não vê ninguém pegar um jornal para ler. Eu sofri muito quando acabou com o impresso, porque eu era apaixonada pelo meu jornal até hoje. Mas tive que aceitar e entrar no clima com a rede social. Nós temos colegas aqui, jornalistas, que não queria, lutou, e depois teve que realmente aderir às redes sociais. E ficou bom para o colunismo, ficou bom para o jogo. Hoje temos que aceitar e é isso. Você vê que hoje as crianças já vão nascendo, acho que nasce no dia, no outro já está com o celular na mão. Então as pessoas hoje vêem notícias realmente no celular. E Jaciara, para você, como é que foi, hein? Você estava contando que criou seus filhos fazendo coluna social e fazendo o seu trabalho, né? Você foi mãe solo de 2 filhos, né? Hoje eu tenho meu filho, um é médico e outro é inspetor sanitário, né? Na prefeitura. Não posso nem falar. E é orgulho, assim, quando você olha para trás e fala assim, poxa... É um orgulho você saber que você criou 2 filhos, hoje estão bem com um trabalho que eu gosto de fazer. Eu gosto de fotografia, eu gosto de coluna social. Pessoal, coluna social dá dinheiro? Não, mas é igual, a gente fez de uma maneira, eu fazia eventos, fotografava, a gente ia lá, cobria o evento, e a gente... mudando o nosso site, tem os anúncios também, a gente tem um leque de coisas que a gente pode ganhar dinheiro. A gente não pode parar só na coluna social. E as redes sociais, né, Instagram, Twitter, eu adoro Twitter, né? E ajuda a gente, porque a gente faz a matéria, joga nas redes sociais e aí eles voltam para os nossos sites, né? E a gente tem que trabalhar em conjunto. O pessoal, mudou alguma coisa? Muda, a vida muda, todo dia a gente muda, hoje, amanhã vai ser diferente, mas a gente tem que estar sempre se reinventando como profissional, como mulher, todo dia a gente tem que estar procurando melhor para os nossos leitores, né, colocando as redes sociais com responsabilidade, né, que eu acho que as pessoas têm que começar a usar as redes sociais com responsabilidade, porque você colocar uma palavrazinha machuca, né? Muitas vezes a pessoa separa, ela não quer que as outras pessoas saibam que ela separou. Aquilo ali é uma coisa dela, né? Eu não tenho esse direito, acho que ninguém tem o direito de expor a vida das outras pessoas em redes sociais. Esse é o meu pensamento. Mas não é da maioria, né, Vivi? Já teve caso de anunciar que a influencer lá estava grávida antes dela contar para a família dela. Como é que você vê? É legítimo essa busca por ser o primeiro, por sair na frente? Não acho que não é legítimo, né? E a Fátima falou uma coisa muito valiosa sobre a responsabilidade do que vai ser dito ali. Né? Então, assim, hoje a velocidade da informação é muito maior.
Né? Então, é preciso ter muito cuidado, porque você está mexendo com a vida de uma pessoa. A exposição, né? Tem gente que adora uma exposição, mas nem todo mundo. Nem que seja negativa, né? Parece Exato. que É aquele negócio, fale mal, que... mas fale de mim. Tem gente que gosta disso, Sim. mas não é todo mundo. E você interferir na vida de uma pessoa desse jeito, o emocional é que lute, né? E agora, o que eu vou fazer? No caso dessa pessoa aí, eu não sei, não conheço, não vi. Mas imagina a frustração dela. Meu Deus, eu tava guardando isso às 7 chaves, vem um mané e coloca isso, né, numa coisa que era... Então, hoje tá muito difícil de você se resguardar. Pessoas perdendo vidas. Sim. Porque eles não queriam que soubesse, podia dar notícia e vem, e eles fazem isso com maldade e as pessoas não estão preparadas e tiram a vida. Mas que bom, né, que a gente tem aqui pessoas que respeitam e valorizam a história alheia. E foi uma honra muito grande estar aqui contando essa nova história no programa Entre Elas, que é um programa feito para as mulheres, para as nossas tocantinenses. Muito obrigada pela presença, Jaciara. Volte sempre, a casa é sua. Né? Nós temos tantas. Venham juntas. Eu acho que a gente vai começar a fazer o programa, eu e a Fátima. Ah, boa ideia. Nossa, mesmo. E eu quero agradecer, viu, Monique, pela oportunidade de estar aqui entre vocês, entre elas. Nós que agradecemos. Foi um prazer reencontrar. O prazer foi meu. Obrigada, Vivi. Depois eu quero ver todas as fotos que a Jaciara fez. Eu vou trazer. Traga pra mim, por favor. Criança. Também, Monique, tem muita foto. A Jaciara tem muita foto minha também, viu, Jaciara? Eu quero ver todas de novo. Muito obrigada a você também que está aí do outro lado, pela companhia. Nós voltamos no próximo programa com Entre Elas, que é um programa feito pra você. Um beijo, tchau! Esse negócio de